O que Jesus quis ensinar na parábola do filho pródigo? A história que revela muito mais do que parece. A parábola do filho pródigo é uma das histórias mais emocionantes contadas por Jesus. Muitas pessoas acreditam que conhecem bem essa narrativa. Afinal, trata-se de um filho que pede sua herança, abandona a casa do pai, desperdiça tudo e depois decide voltar arrependido. Mas existe uma pergunta que poucos fazem ao ouvir essa história. Será que essa parábola fala apenas sobre um filho perdido? Quando Jesus contou essa história, ele não estava apenas descrevendo o erro de um jovem impulsivo. Ele estava revelando algo muito mais profundo sobre o coração humano e, principalmente, sobre o coração de Deus. Cada personagem dessa parábola carrega um significado espiritual que continua extremamente atual. Existe o filho que decide ir embora. Existe o pai que espera. Existe o irmão que permanece em casa, mas reage com indignação. Nada nessa história foi contado por acaso. Cada detalhe revela uma mensagem que confronta atitudes, expõe motivações e convida cada pessoa a refletir sobre sua própria jornada espiritual. Talvez você já tenha ouvido essa parábola muitas vezes. Talvez tenha pensado que ela fala apenas sobre arrependimento. Mas quando o verdadeiro ensinamento de Jesus começa a ser compreendido, algo surpreendente acontece. Essa história deixa de ser apenas uma narrativa conhecida e se transforma em um espelho que revela a condição do coração humano diante de Deus. E para entender por que Jesus contou essa parábola, é necessário olhar para um detalhe que muitas pessoas ignoram completamente. O contexto em que essa história foi dita. O contexto que explica por que Jesus contou essa parábola. Para entender o verdadeiro significado da parábola do filho pródigo, é necessário voltar ao momento em que Jesus contou essa história. Nada foi dito por acaso. Essa parábola surgiu como resposta a uma crítica feita contra Jesus. O Evangelho de Lucas registra que publicanos e pecadores se aproximavam para ouvir Jesus. Isso causava indignação entre os fariseus e os escribas, líderes religiosos que se consideravam espiritualmente superiores. Eles murmuravam entre si dizendo que Jesus recebia pecadores e até se sentava à mesa com eles, conforme Lucas capítulo 15, versículos 1 e 2. Foi nesse ambiente de crítica e julgamento que Jesus começou a ensinar através de 3 parábolas. Primeiro ele falou sobre a ovelha perdida, depois contou a história da moeda perdida, e então apresentou a parábola do filho pródigo, que na verdade revela algo ainda mais profundo sobre o coração humano. Essa história não foi contada apenas para falar de quem se perdeu. Ela também foi dirigida àqueles que acreditavam estar espiritualmente corretos, mas que não conseguiam compreender a misericórdia de Deus. Enquanto alguns estavam longe de Deus e reconheciam sua necessidade, outros estavam próximos da religião, mas distantes do coração do Pai. Com isso, Jesus estava revelando uma verdade que continua atual. Existem pessoas que se afastam abertamente de Deus, mas também existem aquelas que permanecem dentro do ambiente religioso e ainda assim não entendem o verdadeiro amor de Deus. E é exatamente por isso que a parábola começa com uma atitude surpreendente de um filho que toma uma decisão que mudaria completamente sua história. O pedido do filho mais novo, o desejo humano de viver sem Deus. A parábola começa com uma atitude que, para quem ouviu essa história no tempo de Jesus, era extremamente chocante. O filho mais novo se aproxima do pai e pede a parte da herança que lhe caberia. À primeira vista, pode parecer apenas um pedido impulsivo de um jovem que deseja independência. Mas naquela cultura, esse gesto carregava um significado muito mais profundo. Pedir a herança enquanto o pai ainda estava vivo era como declarar que o pai já não tinha mais valor. Era como se o filho estivesse dizendo que preferia os bens do pai, mas não queria continuar vivendo sob sua autoridade. Essa atitude representava uma ruptura no relacionamento. Jesus começa a parábola exatamente com esse detalhe para revelar uma realidade espiritual que acontece muitas vezes na vida das pessoas. Existe um momento em que alguém deseja viver sua própria vida sem limites, sem direção e sem depender de Deus.
quer desfrutar das oportunidades da vida, mas não quer permanecer na casa do pai. Esse movimento parece libertador no início. A promessa de uma vida sem regras, sem responsabilidades espirituais e sem compromisso com Deus pode parecer atraente. Mas Jesus estava mostrando que esse caminho sempre conduz para um processo de afastamento que, com o tempo, revela consequências profundas. O filho decide partir para uma terra distante. Essa decisão não representa apenas uma mudança geográfica. Ela simboliza o momento em que alguém escolhe viver longe da presença e da direção de Deus. E é exatamente nesse caminho de aparente liberdade que a próxima fase da história começa a revelar algo que muitos só percebem quando já estão longe demais. A terra distante, quando a liberdade se transforma em vazio. Depois de receber sua parte da herança, o filho mais novo decide partir para uma terra distante. Jesus não menciona apenas uma viagem física. Essa expressão revela uma distância muito mais profunda. A terra distante representa o afastamento da casa do pai, do ambiente de cuidado, direção e proteção. No início, tudo parece promissor. O jovem agora possui recursos, liberdade e autonomia para viver como deseja. Ele começa a gastar tudo vivendo de maneira desregrada. Essa fase da história revela uma realidade que muitas pessoas experimentam quando escolhem viver longe de Deus. Existe um momento inicial de entusiasmo, uma sensação de independência que parece oferecer satisfação. Mas Jesus mostra que essa fase não dura para sempre. O texto revela que, depois de desperdiçar tudo, surge uma grande fome naquela região. De repente, aquilo que parecia uma vida cheia de possibilidades se transforma em uma situação de extrema necessidade. O jovem que antes possuía recursos agora se encontra sem nada. A liberdade que parecia promissora se revela vazia. Aquilo que parecia felicidade passageira mostra seu verdadeiro rosto. Um caminho que leva ao desgaste, ao vazio e à solidão. Jesus descreve esse momento para mostrar que o afastamento de Deus sempre conduz a uma realidade espiritual semelhante. Quando alguém se distancia da presença do Pai, pode até experimentar momentos de prazer ou sensação de controle, mas em algum momento, o coração começa a perceber um vazio que nada neste mundo consegue preencher. E é exatamente quando esse vazio se torna impossível de ignorar que a história chega ao ponto mais profundo da jornada desse filho. O fundo do poço, quando a realidade desperta o coração. Depois de perder tudo, o filho mais novo se vê em uma situação que jamais imaginou enfrentar. Sem dinheiro, sem amigos e sem direção, ele precisa aceitar o único trabalho que encontra naquela terra. Ele passa a cuidar de porcos, algo profundamente humilhante para um judeu, já que esses animais eram considerados impuros segundo a tradição. A situação se torna ainda mais desesperadora. Jesus descreve que ele chega ao ponto de desejar comer a comida destinada aos porcos, mas nem isso lhe era permitido. Esse detalhe revela o nível mais baixo de sua condição. O jovem que antes possuía recursos e liberdade, agora enfrenta fome, abandono e vergonha. É nesse momento que acontece algo decisivo na história. O texto bíblico diz que ele caiu em si. Esse momento marca uma virada interior. Antes de qualquer passo físico em direção à casa do Pai, acontece um despertar dentro do coração. Ele começa a refletir sobre sua condição e lembra da casa do Pai. Lembra que até os trabalhadores tinham alimento suficiente, enquanto ele se encontrava naquela situação extrema. Esse momento não é apenas um reconhecimento da dificuldade que está vivendo, é o início de uma mudança de direção. Jesus revela aqui uma verdade profunda sobre a jornada espiritual. Muitas vezes, é no momento de maior quebrantamento que o coração humano começa a enxergar sua verdadeira condição. Quando todas as ilusões se desfazem, surge a oportunidade de perceber que existe um caminho de volta. E é exatamente nesse ponto da história que o filho toma uma decisão que mudará completamente o rumo da sua vida. O despertar interior, o verdadeiro início do arrependimento. Depois de reconhecer a condição em que se encontrava,
o filho toma uma decisão que revela uma mudança profunda em seu coração. Ele decide se levantar e voltar para a casa do pai. Essa escolha não nasce de orgulho, nem de tentativa de justificar seus erros. Ela nasce de um reconhecimento sincero da sua própria falha. Ele começa a formular as palavras que dirá ao pai. Reconhece que pecou contra o céu e contra seu pai. Reconhece que já não se considera digno de ser chamado filho. Sua expectativa não é recuperar a posição que tinha antes. Ele espera apenas receber uma oportunidade de trabalhar como um dos empregados. Esse momento revela algo muito importante sobre o verdadeiro arrependimento. Arrependimento não é apenas sentir tristeza pelos erros cometidos. Arrependimento significa reconhecer a própria condição, abandonar o caminho errado e decidir mudar de direção. Jesus mostra que o filho não ficou apenas refletindo sobre sua situação. Ele se levanta e começa a caminhar de volta. Esse detalhe revela que o arrependimento verdadeiro sempre produz uma atitude concreta. O caminho de volta começa quando alguém reconhece que se afastou e decide retornar para Deus com humildade. Não se trata de tentar provar valor ou apresentar justificativas. Trata-se de voltar reconhecendo a necessidade da graça. Mas enquanto o filho ainda está a caminho, algo completamente inesperado acontece. A reação do pai revela uma dimensão do amor de Deus que muitas pessoas nunca imaginaram. A reação do pai. A revelação do coração de Deus. Enquanto o filho ainda estava distante, algo surpreendente acontece na história. Jesus diz que o pai o viu de longe. Isso revela um detalhe profundo. O pai não havia esquecido seu filho. Ele estava atento, observando o horizonte, esperando o dia em que aquele filho decidiria voltar. Quando o pai o reconhece, não permanece parado. Jesus descreve uma atitude que naquela cultura era completamente inesperada. O pai corre em direção ao filho. Para um homem mais velho e respeitado naquela sociedade, correr em público era considerado algo inadequado. Mesmo assim, o pai não se preocupa com a opinião das pessoas. Seu coração está movido pela compaixão. Ao alcançar o filho, ele o abraça e o beija. Antes mesmo que o jovem consiga terminar sua confissão, o pai já demonstra misericórdia e acolhimento. O filho começa a declarar que pecou contra o céu e contra o pai, reconhecendo que não merece mais ser chamado filho. Mas o pai interrompe qualquer tentativa de humilhação prolongada. Ele ordena aos servos que tragam a melhor roupa, coloquem um anel em sua mão e sandálias em seus pés. Cada um desses gestos carrega um significado profundo. A roupa representa restauração de dignidade. O anel simboliza pertencimento e autoridade familiar. As sandálias mostram que ele não será tratado como servo, mas como filho restaurado. Então o pai manda preparar uma grande celebração. Ele declara que seu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi encontrado. Nesse momento da parábola, Jesus revela algo extraordinário sobre o coração de Deus. O pai não apenas aceita quem volta arrependido, ele recebe com alegria, restaura a dignidade e celebra o retorno. Mas a história ainda não terminou. Existe outro personagem que observa tudo isso de longe. E a reação dele revela uma segunda mensagem poderosa que Jesus queria ensinar. O irmão mais velho. O perigo de estar perto da casa, mas longe do coração do pai. Enquanto a celebração acontece dentro da casa, outro personagem entra em cena. O irmão mais velho estava no campo trabalhando quando começa a ouvir música e festa. Sem entender o que estava acontecendo, ele pergunta a um dos servos o motivo daquela comemoração. Quando descobre que o irmão que havia partido voltou e que o pai preparou uma festa para recebê-lo, algo inesperado acontece dentro dele. Em vez de alegria, surge indignação. Ele se recusa a entrar na casa. Essa reação revela um detalhe profundo da parábola. O irmão mais velho sempre permaneceu próximo da casa do pai. Nunca abandonou a família, nunca desperdiçou herança, nunca viveu na terra distante. Ainda assim, seu coração estava cheio de ressentimento.
Quando o pai sai para falar com ele, o filho revela o que realmente estava guardado dentro de si. Ele começa a reclamar dizendo que sempre serviu ao pai e nunca recebeu uma celebração semelhante. Em seguida, ele se refere ao irmão não como irmão, mas como esse teu filho. Nesse momento, Jesus revela uma verdade poderosa. É possível estar dentro da casa, cumprir responsabilidades, participar do ambiente religioso e ainda assim não compreender o coração do pai. O irmão mais velho representa aqueles que acreditam que sua fidelidade lhes dá o direito de julgar e rejeitar quem se perdeu. O pai então responde com palavras cheias de amor e sabedoria. Ele lembra que tudo o que possui sempre esteve disponível ao filho que permaneceu, mas também afirma que era necessário celebrar, porque aquele irmão estava perdido e voltou. E é exatamente nesse ponto que Jesus termina a parábola de uma maneira surpreendente, deixando uma pergunta silenciosa no coração de quem ouve essa história. O convite silencioso que Jesus deixou na parábola. A história termina de uma forma inesperada. Depois das palavras do pai ao filho mais velho, Jesus não revela qual foi a decisão dele. O texto não diz se ele entrou para participar da festa ou se permaneceu do lado de fora, preso ao seu ressentimento. Esse detalhe não é um acaso. Jesus encerra a parábola dessa maneira porque queria provocar uma reflexão profunda em quem estava ouvindo aquela história. Naquele momento, os fariseus e escribas estavam ali, ouvindo cada palavra. Eles eram representados pelo irmão mais velho, aqueles que se consideravam fiéis, mas que não conseguiam aceitar a graça oferecida aos pecadores. Ao deixar o final em aberto, Jesus transfere a decisão para quem ouve a parábola. A pergunta não é apenas sobre o que aconteceu com o irmão mais velho. A verdadeira pergunta é: qual será a resposta de quem está ouvindo essa história? Cada pessoa que escuta essa parábola precisa olhar para dentro de si. Alguns podem perceber que se afastaram da casa do pai em algum momento da vida. Outros podem perceber que permaneceram próximos da religião, mas ainda lutam para compreender a profundidade da misericórdia de Deus. Jesus não termina essa história com uma conclusão direta. Ele deixa um convite silencioso. Um convite para refletir sobre qual personagem dessa parábola revela a condição do próprio coração. E quando essa reflexão acontece com sinceridade, a verdadeira mensagem dessa parábola começa a se tornar ainda mais clara. A grande verdade que Jesus revelou com essa parábola. Quando toda a parábola é observada com atenção, fica claro que Jesus não estava contando apenas a história de um filho que se perdeu. Ele estava revelando algo muito maior sobre a relação entre Deus e a humanidade. De um lado está o filho mais novo, que representa aqueles que se afastam de Deus, buscam viver de acordo com seus próprios desejos e acabam descobrindo que a distância da casa do Pai produz vazio e sofrimento. Essa parte da história mostra que sempre existe um caminho de volta para quem decide se levantar e retornar com um coração sincero. Do outro lado está o irmão mais velho, que representa aqueles que permanecem dentro do ambiente religioso, mas permitem que o orgulho e o senso de merecimento endureçam o coração. Jesus mostra que é possível estar perto da casa do Pai e ainda assim não compreender a profundidade da sua graça. No centro de toda a parábola está o Pai. Ele representa o coração de Deus. Um Pai que não esquece quem se afastou. Um Pai que observa o horizonte esperando o retorno. Um Pai que corre ao encontro, restaura a dignidade e celebra quando alguém decide voltar. Essa é a mensagem profunda que Jesus quis ensinar. Deus não é movido por rejeição, mas por misericórdia. O caminho de volta sempre está aberto para quem reconhece sua necessidade e decide retornar. Quando essa parábola é compreendida dessa maneira, ela deixa de ser apenas uma história conhecida. Ela se transforma em um chamado pessoal. Um chamado para reconhecer onde estamos em nossa jornada espiritual e para lembrar que a casa do Pai continua aberta para quem decide voltar.